Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito da lei. Hoje vamos fazer uma análise sobre o assunto Antiga Aliança e Nova Aliança, o que são, como entender, e diante disso vamos meditar em Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o Criador, ele está falando, anunciando uma nova aliança, uma nova relação, não mais como a relação que ele estabeleceu e que todos nós vivemos. É a aliança do universo material, as condições em que nós nos encontramos hoje no universo material. Então o Eterno, ele propõe, ele já anuncia uma mudança, de relacionamento da criação com o Criador e do Criador com a criação. Então nós vamos em breve sermos transformados, o nosso universo vai ser transformado. Então essa é a perspectiva da nova aliança, e a gente percebe que existe muita dificuldade diante do anúncio dessa mensagem. Então, nesse trecho do livro de Jeremias, podemos ver que uma nova aliança será feita e que essa nova aliança não será como a primeira. Mas o que é essa nova aliança? Como e quando ela se manifestará? Por que a necessidade de uma nova aliança? Vemos na carta aos Hebreus que o escritor sagrado diz que a antiga aliança não foi perfeita. De qual perfeição ele trata? Mais à frente veremos onde perdemos essa perfeição e o porquê da necessidade de uma nova aliança. Então, vamos ler o que está escrito em Hebreus 8, 7 a 13. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma segunda aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os seus antepassados, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais
lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança é porque já tornou velha a primeira, e o que está velho, ficando velho e gasto, vai desaparecer logo. Então o escritor, né, sagrado do livro da carta aos Hebreus, ele trata da relação entre a nova aliança e a velha aliança, mostrando que a perspectiva, né, o anúncio da nova já coloca, né, a realidade, coloca a condição da antiga como algo que em breve deixará de existir. Então, por isso essa ideia de nova e antiga, embora nós estejamos vivendo ainda na realidade considerada como antiga, porque sabemos que em breve viveremos a nova, ok? Então, quando ele já projeta, quando Deus projeta, quando Deus nos apresenta uma nova realidade, um mundo vindouro, então ele quer que nós já tenhamos ideia, né, de que as coisas elas vão mudar, mas ainda não mudaram. O nosso universo ainda existe um propósito para a nossa realidade material mortal que está sendo concluído, ok? Então as boas notícias a respeito do reino, elas falam não só da perspectiva futura, da realidade futura, mas ela fala dessa conclusão da aliança material, da vitória, né, do encerramento correto dos propósitos do Criador para esse universo e a transformação desse universo. Então, existe uma grande dificuldade, como existiu no passado, ainda existe hoje, quando as pessoas anunciam as boas notícias do reino, porque precisam anunciar tanto em relação à perspectiva material, que nós sabemos que um dia vai deixar de existir, porque vai ser transformada essa condição material mortal, nós vamos adquirir uma condição imortal, né? E as pessoas muitas vezes desconsideram a nossa condição atual e querem já implantar uma realidade que não nos pertence, né? Ainda não nos pertence. Então, quando se reivindica essa realidade hoje, causamos confusão, conflito entre nova e antiga aliança, quando dentro dos planos do Eterno esse conflito não existe, porque é uma harmonia perfeita, ok? Então vamos dar sequência. Antes de mais nada, queremos deixar claro que Deus sempre teve um povo que o amou e serviu de coração. Então essa ideia de que porque na antiga aliança o povo não servia a Deus de coração, não servia a Deus com sinceridade, não tinha a lei de Deus em suas mentes, né? Isso é uma ideia errada. A perspectiva da nova aliança nos fala de um entendimento maior, de uma condição superior de existência, né, para que nós possamos de fato sermos considerados perfeitos diante dos propósitos que o Criador estabeleceu. Por quê, pessoal? A imperfeição que o autor de Hebreus diz que houve na antiga ou nessa aliança, nessa realidade de vida existencial, na nossa realidade existencial mortal, é o fato de que nós, como criaturas, não fomos criados para conhecermos o bem e o mal. Então, quando conhecemos, adquirimos conhecimento,
ou desejamos, né, conhecer e realizamos, praticamos atos que promovem a experiência, porque o conhecimento a que se refere o texto de Gênesis não é um conhecimento teórico, e sim um conhecimento prático, porque o conhecimento teórico já havia sido dado, mesmo que não fosse um conhecimento detalhado, mas o conhecimento do bem e do mal já era entendido em seu princípio genérico, ok? Ser bom e ser mal já eram algo que norteia todos os nossos atos, a própria existência. Não tem como você existir sem que você saiba o que é bom e o que é mal, né? Se comporte direito e a própria relação com o Criador tem que ser uma relação onde essas coisas elas são esclarecidas. Mas o que o homem e o conhecimento teórico não nos leva à destruição. Pelo contrário, ele nos produz vida, porque quando conhecemos o bem, praticamos o bem e conhecemos o mal e rejeitamos o mal, nós apenas somos abençoados, vivemos a felicidade plena. E essa era a realidade que Deus gostaria que nós vivêssemos. Essa era a perfeição que Ele tinha para nós, para esse universo. Foi esse o propósito pelo qual Ele criou o universo, que o homem não adquirisse experiência com o bem e o mal, apenas com o bem. A experiência, o homem só experimentasse as boas obras. Mas o homem quis conhecer as obras do mal, e essas obras afetaram toda a perfeição material. E essa perfeição ela não poderia ser restaurada, porque é uma escolha do homem conhecer. E se o Criador ele manipulasse essa escolha, ou se o Criador tornasse essas obras algo insignificante, ou algo sem consequências, então o Criador estaria banalizando toda a realidade existencial. Seria algo ilusório, fantasioso, né? Ele dizia que a coisa traz sofrimento, e logo depois ele corrigiria e não deixaria que o processo normal das consequências se manifestasse. Então ele estabeleceu o universo material para que esse universo material existisse dessa forma, apenas sendo perfeito caso o homem não conhecesse o bem e o mal. Porém, o homem conheceu, adquiriu conhecimento, então ele se tornou imperfeito. Tanto isso é verdade que o próprio Criador diz que não era bom que o homem continuasse comendo do fruto da árvore da vida e continuasse vivendo eternamente. Então, a partir daí, a nossa existência material ela se tornou limitada. Então, nós nos tornamos mortais e temos que deixar esse mundo material. Então, essa aliança, essa relação, né, do Criador com a criação na realidade material, ela se mostrou imperfeita diante dos propósitos de perfeição que Ele tinha para a nossa condição, nossa existência. Ok? Então, por mais que nós obedecêssemos a aliança, né, o aspecto benéfico da relação, nós nos comportássemos de forma benéfica, já não satisfaríamos mais o Criador. Então, é nesse aspecto que a imperfeição se manifesta. Não é dizer que não existiam homens bons que tinham a lei de Deus no coração e que nós não temos a lei de Deus no coração. Nós temos, mas não mais no aspecto de perfeição, ok? Nós temos a lei de Deus guardada em nossas mentes, em nossos corações, mas não mais na forma
perfeita como ele gostaria que fosse, ou seja, livres de todas as consequências que uma experiência com o mal nos causou. Ok? Então ele não se satisfaz mais com esse universo material, e por isso ele projeta, ele tem diante ele tem diante da sua misericórdia, do seu amor, ele nos proporciona, nos oferta, nos oferece, né, nos agracia, nos dá, né, de forma bondosa, né, uma nova condição existencial, que é a que estamos aguardando, que é a transformação do universo. E aí sim não seremos mais mortais, e sim seremos imortais. Ok? Então queremos também dizer que sempre existiu a possibilidade da conversão para as nações, e como já falamos nos vídeos anteriores sobre a aliança de Deus, sua lei não é apenas para um povo privilegiado em detrimento de outros, ou até mesmo exaltando um povo ou considerando um povo como um povo diferente dos demais povos. A lei de Deus é a expressão da relação entre o Criador e a criação, toda a criação. O povo que desejou obedecer a Deus continuou próximo a ele, enquanto as demais pessoas escolheram seguir os seus próprios caminhos. Portanto, nova aliança não foi estabelecida como um novo método para agregar os gentios, né, os estrangeiros, os distantes, né, os que estavam afastados do propósito inicial, ao povo que se manteve fiel, ok? Então é um entendimento errado tanto dizer que nós não temos a lei de Deus no coração, nós não temos a lei de Deus em nossas mentes, e que por isso precisamos um dia essa lei será colocada em nossos corações e nossas mentes. Por isso precisamos da nova aliança, e também porque um dia a aliança era apenas com os judeus, e a partir da nova aliança a aliança de Deus ela se expandiu para todos os povos. Então esse entendimento é errado, tanto em relação à lei estar escrita em nossos corações e nossas mentes, quanto a questão da condição dos gentios virem a fazer parte do povo de Deus. Então, repetindo, sempre existiram homens e mulheres que amaram a Deus e que tinham a sua lei escrita, tanto a lei guardada nos seus corações e guardada em suas mentes e escrita em seus corações. Essa perfeição que Deus gostaria que tivéssemos, e nós, mesmo tendo a lei guardada em nosso coração e em nossas mentes, nós não apresentamos mais a Ele, se deu pelo fato de que nós adquirimos experiência com o mal, ok? Então essas experiências nos causaram consequências que afetaram justamente essa condição perfeita de existir guardando a lei no coração e na mente, e consequentemente vivendo a plenitude da vida que Ele gostaria que nós vivêssemos. Então, diante dessa incapacidade que nós nos colocamos por escolha própria, né, diante da liberdade que Ele nos deu, né, de escolhermos entre o conhecer e não conhecer, o bem e o mal, nós escolhemos conhecer, e
como consequência, decretamos o fim para a nossa existência no universo material. E esse fim é uma consequência da nossa, do impedimento, né, da nossa escolha e do impedimento dele em relação ao fruto da árvore da vida. Então ele diz: não quero mais que vocês sejam imortais, porque o meu propósito para esse universo não era esse. Então eu disse a vocês que no dia que vocês comessem, no dia que vocês se interessassem e praticassem e experimentassem o conhecimento do bem e do mal, a prática, né, com o mal, vocês seriam afetados e consequentemente vocês deveriam e precisam morrer, ou seja, precisam deixar de existir nesse universo material para que eu possa manifestar realmente a condição que lhes permite ser e experimentar o conhecimento do bem e do mal sem que as consequências afetem a perfeição da qual eu exijo para a existência de um universo. Ok? Muito se prega sobre evangelho, sobre a Bessorá, que significa boas notícias. Né? A Bessorá, o evangelho significa boas notícias. E muito se prega sobre essas boas notícias a respeito do reino de Deus. O evangelho é uma mensagem santa e muitas vezes mal compreendida. Muitas vezes mal compreendida. Então, a mensagem a respeito do reino, que esse reino ele está tanto hoje em nossa realidade material, como no porvir ele vai transcender para uma realidade imortal, uma nova realidade. Então a mensagem a respeito, as boas notícias a respeito do reino de Deus, elas não falam apenas da realidade futura, mas elas falam também da realidade atual que precisa ser completada, que precisa ser finalizada. Então é por isso que nós precisamos entender que a nossa realidade material precisa ser respeitada. Toda aliança no mundo, né, diante a prática da aliança, diante das condições do contexto material, precisam ser respeitadas. Então tem homens de Deus, né, líderes santos, que não respeitam mais, acham que as coisas, por Deus anunciar uma nova realidade, uma realidade futura, o que importa é a realidade futura. A realidade na qual ainda vivemos já não interessa, já não é mais, já não serve mais para eles. Então esses homens, eles começam a criar confusões, ok? Então a gente vai analisar dois aspectos de comportamento que causam e que causaram problemas para o reino. Entender essa mensagem não foi tarefa simples, até mesmo para os mestres e primeiros discípulos de Yeshua, de Jesus. Sempre existiram diferentes níveis de entendimento entre os grandes sábios, membros do povo de Deus. Sempre. Né? Existem aqueles que recebem mais. Inclusive a compreensão e a capacidade de ensino, ela é reflexo de quê? De unção. Nem todos são ungidos, chamados, escolhidos para serem mestres. Nem todos são escolhidos para serem líderes do povo. Ok? E até mesmo entre o povo existem aqueles que têm maior intimidade, outros que não têm tanta intimidade em algumas áreas, porém tem em outras. Então existe toda, e também aqueles que não têm intimidade por serem negligentes ou passarem por momentos de negligência. Então o que importa é a gente saber que as dificuldades elas existiam
e que a gente sabe que existem diferentes níveis de desenvolvimento e de intimidade com Deus. Isso sempre foi uma realidade. E assim também entre os discípulos de Yeshua, de Jesus. As dificuldades de entendimento dos mais fracos, e entenda esses mais fracos como em dois aspectos. Aqueles que tentavam preservar uma tradição e uma aplicação, né, da lei cheia de interpretações humanas, cheia de vícios humanos, cheias de erros, né, e mandamentos humanos como se fossem divinos. Então esses fracos, eles exigiam que esses princípios humanos considerados como mandamentos divinos fossem respeitados. E por outro lado nós temos também como fracos um outro grupo que diz e dizia que a lei deve ser extinta porque ela não apresenta, né, uma mensagem perfeita, porque ao interpretarem a lei de forma errada, esses homens encontravam falhas nos princípios, julgavam a lei como algo elementar que precisava de correção, ok? Então, ao analisar a lei em ambos os extremos, tanto como acrescentando mandamentos humanos como se fossem divinos e criando um fardo, né, e exigindo que esse fardo humano fosse respeitado, esses fracos criavam problemas em relação à mensagem, né, das boas notícias do reino. E como do outro lado também existia um grupo dos fracos que defendiam a abolição da lei, porque, entendendo a lei também de forma errada, julgavam que a lei deveria ser substituída por uma lei superior, porque aqueles mandamentos já não serviam porque eram limitados, quando na verdade a limitação estava no entendimento deles a respeito da aplicação da lei. Então, entre esses extremos permanece aqueles que têm uma visão correta a respeito da mensagem, né, das boas notícias do reino. E esses grupos extremistas, eles criaram o cisma, né, a separação. E essas doutrinas extremistas criaram o que nós, os problemas que nós bem conhecemos, né? Alguns querem defender a lei e defender a lei e sua aplicação errada, e por isso acabam em confronto, em desarmonia com os outros que também interpretam a lei de forma errada, enxergam a lei de forma errada e a consideram como algo ultrapassado que precisa ser melhorado, que precisa ser que os homens precisam conhecer uma realidade superior de aplicação da lei, de consideração da lei divina, ok? Então, esses dois extremos da fraqueza daqueles que se dizem conhecedores e aceitam a mensagem das boas notícias do reino, causaram problemas, né, na propagação
do Evangelho, ou seja, dessas boas notícias a respeito do reino. Existem também dois tipos de inimigos do Evangelho. Esses que nós comentamos anteriormente são os amigos do Evangelho, das boas notícias do reino, que causam confusão para a própria propagação das boas notícias. Agora nós vamos ver que existem dois tipos de inimigos. Nós vimos os amigos, agora você vê que até os amigos já causam problema, imagine os inimigos, ok? Vamos ver agora os dois tipos de inimigos do Evangelho, dois tipos de comportamento que se tornam contrários, né, que se posicionam contra a propagação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas notícias do reino. De um lado existem os que não compreendem, e por não compreenderem a mensagem, consideram-na falsa. A mensagem, as boas notícias do reino, a respeito do reino. Então eles consideram, por não compreenderem, eles a consideram falsa e buscam combatê-la. Do outro lado existe também os que conhecem o Evangelho de verdade, esses aí já conhecem de fato e de verdade, e discordam dele conscientemente e o combatem. Então esses são inimigos de verdade. Os outros são inimigos porque não conhecem corretamente. Então julgam que conhecem e por entender errado eles consideram que deve ser combatida, essa mensagem deve ser combatida. Então vamos ver quem são esses que analisam de forma errada e que, embora se considerem inimigos do Evangelho, não podem ser considerados inimigos verdadeiramente, inimigos plenamente, porque eles ainda hão de conhecer a mensagem correta do Evangelho e vão concordar com ela. Então, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 28, temos: assim que, quanto ao Evangelho, ou seja, as boas notícias a respeito do reino, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então o apóstolo Paulo, que era judeu também, ele estava falando a respeito do povo judeu que rejeita a parte, né, do povo judeu que rejeita as boas notícias do Evangelho por não o compreenderem. Então eles se tornam inimigos, né, de Deus, desse propósito de Deus, quanto à mensagem, né, do Evangelho. Mas eles são amigos de Deus por causa da promessa do Criador aos patriarcas. Então Deus, em sua graça e benevolência, os mantém, né, ainda em condição de... E eles também não são, por não serem maus, eles se mantêm, né, como filhos e merecedores assim da bênção de Deus. Então as pessoas, elas, embora nós merecemos de Deus, não merecemos de Deus nada pelos nossos esforços, mas diante da graça concedida, como ele fala da eleição, né, diante do favor de Deus e da promessa de Deus, quando nós recebemos, abraçamos e somos interessados, desejamos alcançar, né, a sua promessa, alcançar o que nos foi prometido, os seus propósitos. Então ele nos concede condições
para que isso aconteça. Então isso acontece em relação ao povo judeu, que mesmo sendo contrário ao Evangelho, às boas notícias do Evangelho, mas eles permanecem sendo fiéis ao propósito do Criador diante da promessa em relação aos patriarcas. E Deus ele não, vamos dizer, ele não interferiu de forma decisiva desde o princípio desse equívoco, porque ele tinha um propósito, né? Assim como Deus não interferiu de forma decisiva na realidade dos povos que foram se afastando dele, né? E deixou que as nações seguissem o seu rumo, né, o seu crescimento, tendo descendentes que já não conheciam e não podiam mais escolher de forma justa, né, um retorno, porque eles estavam distantes, eles não conheciam a Deus, então eles não tinham mais vamos dizer assim, informações, né, para que pudessem fazer uma escolha correta diante do seguir ou não seguir a Deus. Então, da mesma forma como Deus ele não interferiu no início para salvar ou para condenar os gentios, Deus ele não interferiu decisivamente quando o povo judeu julgou errado a respeito, né, a questão das boas notícias do Evangelho. Ele poderia descer, ele poderia fazer milagres e maravilhas, e como ele sempre fez quando ele quer que as coisas sejam respeitadas, né, tanto para o lado dos bons como para a condenação em relação aos que o desprezam. Ele poderia ter feito, só que ele não fez porque ele tinha um propósito em mostrar que tanto os judeus como os gentios eles estão debaixo da sua misericórdia, né? Então são dependentes de sua misericórdia. Então, se antes os gentios, as nações se afastaram e ficaram perdidas sem entender os propósitos do Criador, hoje também os judeus estão afastados dos propósitos que o Criador tem, não conseguem compreender e estão batendo cabeça, enquanto que os gentios eles estão entendendo e os judeus não. No passado os judeus entendiam e os gentios não. Então Deus ele faz tudo isso para que todos estejam diante dele em condição de igualdade, ok? Então vamos dar sequência. Então o apóstolo Paulo na carta, o apóstolo Pedro na sua carta, no capítulo 3, no verso 16, diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, ou seja, os ignorantes e inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, o apóstolo Pedro ele fala a respeito da mensagem do apóstolo Paulo, que existem explicações, né, falando disso em todas as suas epístolas, a respeito de diversos assuntos, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então o apóstolo Paulo escrevia coisas importantes e coisas difíceis, né, de entender, e que o apóstolo Pedro diz que os ignorantes e inconstantes torcem, como também torcem outras partes das escrituras e para a sua própria perdição. Ou seja, existem aqueles que torcem porque são ignorantes, né,
e ignorantes no sentido de fracos e não maus, e existem aqueles que são ignorantes por causa da sua desconsideração, do seu desinteresse em conhecer de fato a verdade. Então a gente precisa distinguir para que a gente não saia atacando aqueles que na verdade são trigos, né, são trigo, mas que aparentemente se apresentam a nós como se fossem joio ou qualquer outra erva daninha, né, em nosso meio. Então precisamos ter sabedoria do Criador para não causarmos mais problema ainda do que já temos, né, no reino. E isso aí foi uma constante durante os séculos, irmãos se atacando e prejudicando a nossa condição. É por isso que nós estamos hoje nessa realidade tão difícil para a humanidade. Sabemos que o Evangelho é boa notícia tanto para os que andavam próximos de Deus, como também para aqueles que andavam distantes dele. Então as boas notícias não são apenas boas notícias a respeito do futuro, né? Mas são boas notícias a respeito do nosso presente, da nossa realidade atual. E um dia também alcançaremos as mensagens sobre o futuro. E essa boa notícia não é apenas para que não são boas apenas para aqueles que estão próximos a Deus, mas também são uma mensagem boa para todos os que querem, né, acertar na vida, querem seguir pelo caminho da bênção, o caminho da justiça, o caminho da verdade. Claro que existe no nosso meio, existe no meio do povo de Deus, no meio daqueles que se esforçam para agradar a Deus, para andar segundo os propósitos do Criador, existem aqueles falsos, o joio, existem aquelas pessoas que estão no nosso meio, mas não são do nosso povo, verdadeiramente não servem ao Criador, são enganadores, são pessoas más que estão no nosso meio. Mas isso aí só o Criador conhece o coração, e Ele vai dar a cada um o que merece segundo as suas obras, né? Então isso aí a nossa vida é que vai mostrando se verdadeiramente nós somos bons ou se somos apenas joio no meio do trigo, enganadores, né? Pessoas que de fato não permanecerão como povo de Deus. Mas os que estavam distantes, eles continuam tendo condições de se aproximarem, ok? Através da mensagem das boas notícias do reino, nós, como já falamos anteriormente, as boas notícias falam tanto da realidade atual, material, mortal, como da realidade futura do reino imortal, eterno. Então, se a nossa realidade material já tratava, né, de uma conversão da forma como Deus aceita o retorno dos que estavam distantes, na nova aliança, e a mensagem, as boas notícias do reino, elas falam também a respeito, elas confirmam essa verdade, tanto para a nossa condição material, como também para a nova realidade de universo, ok? Então não é que o indivíduo estava perdido e por ele não ter feito parte do povo de Deus, enquanto existiu nesse universo material, ele não vai ter uma oportunidade de conversão na vida eterna. Isso aí é um entendimento errado, porque da mesma forma como há possibilidade de afastamento, expulsão do meio do povo, há também a possibilidade de conversão.
basta o indivíduo ter interesse. Isso aí, a condenação do ser está diante das escolhas que ele faz, né, de querer ser bom ou não, ou querer ser mal, ok? Então, essas boas notícias, elas são agradáveis para todos aqueles que querem, de fato, conhecer a verdade e viver a verdade. Mas existem aqueles que, embora aparentem desejar a verdade, não verdadeiramente não se interessam pela verdade, e essas boas notícias que deveria ser considerada como boa, a eles é considerada como uma notícia ruim, né? As nações que haviam se afastado do Eterno, também chamados de gentios, estavam distantes e deveriam se converter à vida do reino. Então, isso aí a gente já sabe desde a realidade da antiga aliança, ou seja, da aliança em que nós vivemos como seres materiais. E é dessa aliança que fala o sacerdócio da ordem de Arão, porque nós somos sacerdotes mortais, nós somos homens mortais. Então, todos os homens, o sacerdócio retrata o sacerdócio mortal retrata a nossa realidade, né? Ele se assemelha, nós participamos, nós estamos unidos a eles na realidade material. Por isso que o autor de Hebreus também fala a respeito de um sacerdócio mortal e de um futuro sacerdócio imortal. Então, a diferença dos dois sacerdócios. Aí, quando ele diz assim, diante dessa mudança de sacerdócio, faz necessário também a mudança de lei. Não é que a verdade de Deus, a lei de Deus vai ser alterada, mas a aplicação da lei vai deixar o contexto material mortal para ser aplicado em contexto imortal, ok? Então, a lei vai ser mudada nesse aspecto de sua aplicação. A aplicabilidade da lei vai mudar, ou seja, o que antes era aplicado no universo material mortal vai deixar de ser aplicado, o que é mortal vai ser extinto e o que é imortal vai se manifestar. Então a lei vai ser aplicada nessa condição imortal, ok? O sacerdócio será um sacerdócio imortal e não mais um sacerdócio mortal, ou seja, os seres que executarão o sacerdócio não serão mais mortais, como nós somos e como foram os sacerdotes do passado, os homens do passado, ok? Esse direito de conversão sempre foi uma opção dada pelo Criador. Quando os gentios aceitam as boas notícias, as boas notícias do reino, logo eles devem ser instruídos a viverem segundo as regras do reino. Lógico que não devemos pôr carga pesada aos gentios que estão se convertendo, pois eles precisam de tempo e condições adequadas, precisam criar as condições através da luta diária, do esforço diário para a implantação do reino em suas terras, em seu contexto existencial, em suas vidas. Assim como os homens de Deus no passado foram construindo o reino, né, dentro de sua comunidade. Nada foi mágico, a coisa foi sendo construída. Então, da mesma forma, a expansão do reino na nossa condição material, e isso faz parte das boas notícias, porque o reino precisa se expandir para que seja finalizado todo o propósito diante desse mundo, desse universo.
Então o reino ele precisa ser expandido, e para que esse reino seja expandido é necessário que se entenda o processo de conversão, né, dos gentios, das nações, ao reino do Eterno, e não se impor de forma alienada, de forma descontrolada e injusta a prática da lei, como se eles pudessem obedecer, né? Quando na verdade nem nós, nem aqueles que pertencem ao povo de Deus podem obedecer quando não possuem condições. É isso que o apóstolo Paulo falou para Pedro: Pedro, você, sendo judeu, não tem condições, né? E o povo também, o povo de Deus, não teve condições de viver plenamente a perfeição que a lei gostaria que vivêssemos. Como é que você quer exigir deles, dos gentios, que também não tem condições, algo que você, nem você, que tem muito mais condição do que ele, né, que veio e vive no meio de um povo que foi trabalhado por milênios para obedecer a Torá, como é que você quer cobrar deles? Que você não pode, você não faz, você não tem total condições de fazer. Então você não pode cobrar o que eles não podem dar. Isso é injusto. Então Paulo enfrentou aquela postura errada de Pedro, ok? Diante da exigência que os irmãos fracos, né, entendiam, a forma como os irmãos fracos entendiam a aplicação da lei. Então queriam forçar os gentios a se converterem plenamente do dia para a noite e viverem como se fossem judeus maduros, e como se fossem homens de Deus, homens, membros do reino, membros do povo de Deus, já há muitos anos. Então, não é assim. É necessário que haja um processo de conversão, um processo de construção do reino, de expansão do reino, né? Nos ambientes que o reino antigamente não tinha manifestação, não tinha expressão. Então, quando o reino ele é aceito, quando os povos se convertem, então eles precisam construir a realidade de justiça, né, de santidade, de concordância, a construir uma comunidade que agrade ao Criador, aos propósitos do Criador. Isso demanda compreensão dos propósitos do Criador, crescimento espiritual e também tempo e condições humanas, materiais, contextuais, para que seja manifestado uma prática coerente. Então, lógico que não devemos pôr carga pesada aos gentios que estão se convertendo, pois eles precisam de tempo e condições adequadas, precisam criar as condições através da luta diária, do esforço, né, para a implantação do reino em suas terras. Quanto mais eles receberem do Eterno, mais eles serão cobrados passo a passo, dia após dia, até que reflitam em todas as partes do mundo a expressão exata do reino de Deus em seus corações e em suas vidas e realidades. Então esse é o propósito do Criador, e claro que nós não vamos ser perfeitos, porque já falamos que essa realidade de perfeição aqui no universo material, ela já não é mais possível, porque nós adquirimos conhecimento do bem e do mal, e esse conhecimento nos trouxe consequências, nos trouxe traumas, nos trouxe feridas, cicatrizes que já não nos possibilitam a uma existência perfeita, né, do plano do Criador, da realidade do reino
aqui no universo material. Então, quando o Messias ele vier, ele vai finalizar, né, a nossa condição, estabelecer a vitória sobre os inimigos, mas nos restaurar não em nossa condição mortal. Ele vai nos restaurar para uma condição plena, mas dentro de um outro universo, um universo imortal, um universo transformado, porque não podemos ser perfeitos a partir do momento em que nós adquirimos experiência, conhecimento com o mal, né? Então essas consequências, esse conhecimento nos trouxe consequências e traumas que nos tornaram imperfeitos, e por isso o Eterno ele exige que nós morramos para esse universo, ou seja, deixemos de existir nesse universo e passemos a existir em uma outra realidade, que é a realidade da qual fala a nova aliança, a perspectiva eterna, a perspectiva imortal, a perfeição dentro da realidade imortal. Mas alguém pode perguntar, como viver o reino se nem os membros do reino conseguiram viver de forma adequada, e por isso o reino entrou por diversas vezes em decadência e até hoje aguarda a restauração? É mais ou menos o que nós já falamos. Sabemos que cada um de nós pode ser expressão do reino, mesmo que essa expressão não se apresente sempre em plenitude, mas ainda assim essa expressão revela que existe uma plenitude e uma perfeição indissociável, não associável, né? Não desassociável, não. Indissociável, ou seja, que não pode desassociar. Indesassociável. Então, é como as pessoas normalmente criticam, porque você é homem de Deus e porque você peca, porque você é homem de Deus e você faz aquilo, como se nós tivéssemos a obrigação de sermos perfeitos dentro do que eles consideram como perfeição. Isso aí não nos é exigido. Claro, isso é uma exigência. Isso é uma exigência do plano original do Criador, mas que ao adquirirmos o conhecimento do bem e do mal, isso já não faz parte mais da nossa realidade. Então nós vivemos dentro da nossa realidade, conhecendo o bem e o mal e vivendo essa imperfeição, mesmo obedecendo a Deus e tendo dele também uma cobrança justa, porque a própria lei ela fala que existe uma área, até mesmo onde nós pecamos como pecadores, que não afeta a nossa existência, nossa relação com Deus. Existem pecados que não nos levam à morte, à destruição, né? Existem outros pecados que nos levam à morte e destruição. Então é necessário entender a relação e as cobranças da lei em relação ao povo de Deus, e não ficar cobrando e santidade, perfeição, que nem a lei nos cobra, nem a lei de Deus ela nos cobra. Então isso é um entendimento errado quando as pessoas criticam e dizem assim, nem as pessoas que se dizem santas conseguem viver essa santidade. Então, porque na verdade você não entende o que é santidade, diz que santidade é o que você acredita, e por isso se torna incompatível a sua mensagem, a sua ideia com a realidade do reino.
Então, a gente precisa entender que, embora exista uma decadência, né, do reino, essa decadência ela é toda, ela faz parte de todo um projeto, né, de